Ezequiel capítulo 3. Vamos ler desde o versículo 17 ao versículo 22. Quem encontrou, diga amém. O tema de hoje é adolescente em pé pela mão forte do Senhor. O versículo 17 nos diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua justiça e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, o texto em que lemos, creio que os irmãos já têm escutado falar acerca dessa comissão, dessa grande responsabilidade que recebeu o profeta Ezequiel. E o capítulo 3 do livro de Ezequiel, ele é uma passagem cheia de significado, de instruções importantes para o profeta Ezequiel. A palavra nos diz que o Senhor fala ao profeta e diz a ele que ele tinha que comer todo o rolo para entregar a mensagem na qual o Senhor tinha colocado no seu coração. Mas a Bíblia também nos revela que Ezequiel estava consciente que a mensagem era dura, a mensagem era pesada, e o povo era um povo de dura serviço, era um povo rebelde, era um povo que ia escutar a mensagem, mas o feedback não era o esperado. Ezequiel estava consciente dessa grande responsabilidade que ele tinha de levar a palavra. O pergaminho que ele tinha que comer, que ele recebeu do Senhor, a Bíblia nos diz que havia uma função para que ele transmitisse a mensagem de Deus, para que ele recebera forças do Senhor, para falar o que Deus havia posto em seu coração. Ele tinha que comer a palavra, ele tinha que comer o rolo, porque só assim ele ia ter forças para falar o que Deus tinha colocado no seu coração. E ele tinha que proclamar a sua palavra à casa de Israel. Além disso, o texto ele nos revela que era advertido sobre a importância de falar apenas a palavra de Deus. Ezequiel não podia adicionar nada a isso,
nem tampouco ele podia subtrair tudo aquilo que Deus tinha colocado em seu coração, porque quando se trata de falar palavra, sempre nós somos tentados a trazer uma palavra agradável, sempre somos tentados a trazer uma palavra que traga um feedback para a gente, a trazer uma palavra em que possa trazer alegria ao coração do povo. Mas a palavra que Deus havia posto no coração de Ezequiel era uma palavra de repreensão, era uma palavra de correção, era uma palavra de advertência. É muito fácil, hoje estamos vivendo em uma época que as pessoas estão esperando uma palavra que venha de acordo ao seu conceito, a sua ideologia, a sua forma de viver. As pessoas hoje não querem mais se adequar à palavra, quer que a palavra se adeque ao jeito dele, a forma dele, a maneira dele. Mas Deus disse a Ezequiel: tu não tem que colocar palavra no que eu estou dizendo, nem tampouco, Ezequiel, tirar palavra do que eu estou dizendo. Tu tem que falar o que eu estou te mandando falar, que goste ou que não goste, que aceite ou não aceite, porque são casa rebelde. A responsabilidade de Ezequiel era muito grande. Chegar e trazer uma palavra que massageia o ego é muito bom. A gente traz o crédito para a gente, traz uma palavra que dá uma massagem no ego, é fácil. Ezequiel estava sentindo o peso da responsabilidade. Disse: eu já conheço esse povo, o que eu vou falar eles não vão aceitar, porque são casa rebelde. Mas diga ao seu irmão: a palavra tem que ser dita como Deus mandou dizer, como a palavra mandou dizer. E essa era a responsabilidade de Ezequiel. A sessão também alertava, incluía um alerta para Ezequiel sobre a reação do povo, o impacto dessa mensagem. Aqui vemos a responsabilidade do profeta com a palavra destinada à nação de Israel. É muito importante, irmãos, notar que o Senhor Deus envia Ezequiel a um povo, diga comigo, rebelde, endurecido, insensível. Agora diga ao seu irmão: é fácil? Povo rebelde, povo insensível e o povo de coração Ezequiel se angustiou. Ezequiel disse: como é que eu vou falar? Repito, estamos vivendo na época do fast food, comida pronta, enlatada. A época em que as mensagens são de autoajuda. As mensagens são apropriadas para que o pregador volte para casa com os créditos. Mas a mensagem que foi dada a Ezequiel foi uma mensagem de correção. O coração era endurecido, mas a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Não existe coração duro que essa palavra aqui não penetre. Filho do homem, disse o Senhor, coma esse rolo que eu estou lhe dando, encha. Eu quero que você encha seu estômago, eu quero que você encha com esse rolo. A ordem era para que ele diga tudo que Deus ordenou, que ele fosse fiel à mensagem profética. Diga: Deus estava dizendo a Ezequiel
Eu quero que você entregue o rolo todo, Ezequiel. Seja fiel à mensagem profética. Não invente coisa, fale o que eu estou dizendo. Não faça rodeio, diga o que eu estou dizendo. Quem conhece melhor você é Deus. Quem conhece melhor a mim é Deus. Nem você mesmo se conhece. Às vezes está trilhando um caminho que pensa que é um caminho de vida e é caminho de morte. E Deus, como nos conhece muito bem, Ele se antecipa. Você crê num Deus que se antecipa aos acontecimentos de tua vida, jovem? Você crê no Deus que chega antes que a queda chegue? Você crê no Deus que se antecipa quando o diabo prepara o cenário e diz: é hoje? Deus diz: não é hoje não, porque eu vou chegar primeiro. Por isso que Ele nos adverte. As advertências de Deus é porque não conseguimos ver tudo. A nossa visão é limitada. Você está aqui nessa noite, mas não sabe o que sucedeu nas regiões celestes. Você não sabe o que o diabo trabalhou para que você não chegasse aqui. Você não sabe quantas armadilhas, quantos tropeços Deus tirou da frente para que você chegasse. E as advertências de Deus é para que você não chegue à queda. Entenda isso, jovem. Entenda isso, adolescente. A correção no presente momento parece não ser boa, mas depois você vai dizer: eu não sabia que era por causa disso. O Deus que conhece todas as coisas, Ele se antecipa. Diga ao seu irmão: Ele vai se antecipar, vai chegar primeiro. A ordem de Deus para Ezequiel era: coma todo o rolo, encha. Não quero que você omita, eu quero que você leve a mensagem que eu estou mandando você falar. O capítulo 3, que é o comissionamento de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 4. Diga comigo: Ezequiel recebeu a palavra. Do versículo 5 ao versículo 8. Diga: Ezequiel proclamando a palavra. Do versículo 9 ao versículo 11, diga: Ezequiel se equipou, se preparou para realizar essa missão. O texto diz que ele se retirou para a sua casa. A missão tinha que ser realizada, mas existia uma exigência de Deus: equipamentos para essa missão. Diga: adolescente, tu precisa se equipar para a missão. Tu precisa estar equipado para essa missão. Do versículo 12 ao versículo 15, diga: recebendo instruções específicas
A ordem de Deus para Ezequiel e a missão dele era uma missão específica. Tem pessoas que Deus separa para uma missão específica. E a esses Deus escolhe a dedo. Porque é uma missão específica. Do versículo 20 ao versículo, do versículo 16 ao versículo 19, diga comigo, a importância da oração. Do versículo 20 ao versículo 21, diga, ouvindo a palavra de Deus, atento. Deus falando com Ezequiel e ele lá. Pode falar, Senhor, estou escutando. Diga. Do versículo 22 ao versículo 23, diga, entregando a mensagem de Deus com fé. Do versículo 24 ao versículo 27, diga, recebendo a força de Deus. Ezequiel estava consciente de que ele necessitava de uma força. Eu disse que hoje, o tema destacado para hoje é, diga, adolescente em pé, pela mão forte do Senhor. Enquanto vocês cantavam, eu estava observando e conversando com Deus. Digo, Deus vê uma quantidade de adolescentes como essa. 820 adolescentes. Aqui. Isso é um milagre. O mundo está oferecendo tantas coisas. O mundo está atraindo tantos jovens, tantos adolescentes. E ter 820 adolescentes aqui sentados para escutar a palavra. Não é outra coisa, é a mão do Senhor. A mão do Senhor. Mas você pode dizer a mim assim, mas, irmão Fabiano, eu sou tão jovem. Eu tenho 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos. Foi com 17 anos que eu escutei a primeira vez Deus me chamar de missionário. 17 anos de idade. Quando esses ouvidos escutou em profecia, eu chegando na porta da casa da minha tia, quando chamo a minha tia, batendo a porta, ela estava com a irmã lá no fundo, na cozinha, e quando eu golpeio a porta e digo, tia, eu escutei línguas estranhas lá na cozinha, e Deus disse assim, meu missionário. Digo, não pode. 17 anos. O menino pobre do interior de Ribeirão. Uma casa com 2 metros, não tinha 2,5 metros de largura. Eu, meu pai e meus 4 irmãos. Um quarto. A cozinha com 2 beliches para os 4 homens. 5 horas da manhã, minha mãe já estava mexendo nas panelas, a gente já tinha que se acordar. Mas o grande Deus, a mão do grande Deus, foi lá. E quando Deus falou isso para mim, escute. Quando Deus falou isso para mim, eu disse, não pode ser. Como? Eu sou um ilustre desconhecido aqui. E aí Deus de lá, que conhece o coração, a mente, disse assim, tu me perguntas como? Eu quero te dizer que eu não conheço impossibilidades. Eu vou cruzar a fronteira desse país contigo.
Tu não vai estudar a língua, mas eu vou te ensinar a língua. Tu vai ensinar um povo de outras línguas. E quando eu entrar na águia de aço contigo, eu te farei lembrar o que eu estou te dizendo hoje. Adolescentes, não existe segredo no Evangelho. É só ser fiel. Diga ao adolescente que está ao seu lado, diga: meu jovem, não existe segredo no Evangelho. É só ser fiel. O resto Deus faz. O restante é com Deus. Seja fiel e o restante é com Ele. Ele vai preparando o caminho, Ele vai abrindo porta, Ele vai te levando, e você chega aonde Deus quer que você chegue. Você crê que é Deus que conduz a tua história? Você crê que é Deus que conduz a sua história? Escute-me. Há um jovem na Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Fique atento à palavra. 2 Reis, capítulo 22. Esse adolescente aqui, pré-adolescente, é um exemplo para cada um de nós. Capítulo 22. Repita comigo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Diga comigo agora: fez ele, não escutei, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Diga ao adolescente: ele só tinha 8 anos. Sabe o que é que me chama a atenção em Josias? É que Josias não teve um referencial. Josias foi neto do rei mais perverso da Bíblia, Manassés. Josias foi filho de um rei perverso chamado Amon. Diga ao José ao seu lado, ele não tinha um referencial. Ele olhava para a história do avô e dizia: que história terrível. Ele olhava para a história do seu pai, tampouco era uma história para ele seguir. Mas diga comigo: o futuro depende de escolhas. Josias tinha tudo para ser um rei perverso.
Josias tinha tudo para dizer: não, isso já é uma maldição hereditária. Isso já aconteceu com meu pai, já aconteceu com meu avô, já aconteceu com meu bisavô, já aconteceu com meu tataravô, e também vai acontecer com... Não. Josias disse: eu vou mudar essa história. Josias tinha quantos anos? Quantos anos? Com 8 anos. Será que uma criança, ela tem condição de estar reinando? Com 8 anos a criança quer brincar. Com 8 anos ela quer viver o seu momento. É criança. Mas existe uma coisa linda em Josias, que não foi só o momento, que não foi só o princípio. Porque Salomão disse que o bom não é o começo das coisas. Salomão disse que o bom é o final das coisas. Porque começar, todos podem começar. Nessa trajetória cristã, eu nasci em um berço evangélico. Nessa trajetória cristã, eu já vi muitos ficarem no meio do caminho. Mas escute uma coisa. Capítulo 22 e o versículo 11. Nos diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias não tinha aqui mais seus 8 anos. Sabe quantos anos Josias tinha? 26 anos. O começo, todo começo é com muita euforia. Sim ou não? Você chama um novo convertido para a vigília, ele passa a noite com você. De manhã você diz: vamos para a consagração, ele diz: eu vou. De tarde você diz: vamos ao ciclo de oração, ele diz: eu vou. Mas essa trajetória, ela é longa. Existe no meio do caminho obstáculos, etapas que temos que passar. E as etapas para passarmos, não conseguimos passar só. A mão do Senhor é que nos conduz a vencer os obstáculos. Quem sabe aqui dentre nós tem Josias, que Deus está preparando para um lugar de destaque na sociedade. Escute, adolescentes, não pense que o destaque de Deus é só no âmbito espiritual. Não. Deus quer te levar a lugares incríveis aqui nessa terra. Te colocar em cadeiras reservadas para ti, para mostrar que os crentes não é bobo, os crentes é inteligente. Diga comigo: Deus tem aqui juízes, promotores, advogados,
médicos, engenheiros, quem sabe ministro do Supremo. E nesta noite eu quero trazer essa palavra de conscientização para você. Não deixe a juventude, a adolescência frear o que Deus tem para você. Deus levantou Josias com 8 anos. Mas meu pai não é crente, minha mãe tampouco. Eu estou sozinha em casa. Eu acho que eu não vou conseguir. Você não, mas a mão do Senhor vai te levar. Você não, mas hoje Deus está dizendo: a minha mão vai te erguer e te colocar de pé, e eu te levarei para onde eu quero. Os adolescentes podem se colocar de pé nessa hora. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para você reflexionar um pouco, refletir no que Deus tem preparado para vocês. Talvez você diga: eu sou tão novo, eu sou tão nova para estar pensando nisso. Deus quer usar a tua força. Os olhos das empresas estão buscando diretores executivos. As multinacionais estão investindo alto, buscando jovens preparados. Os olhos das Forças Armadas estão buscando soldados preparados. E os olhos de Deus estão passando aqui em Carpina nessa noite, buscando soldados valientes. Os olhos de Deus estão passando aqui dizendo: onde está o meu Josias? Onde está o meu Josias que não está olhando as dificuldades que passa em casa? Onde está o meu Josias que não está debaixo de uma maldição hereditária? Aqui não tem maldição hereditária. Deus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus desfaz toda maldição nesta noite. Josias, sente as mãos do Senhor, Josias, descer sobre ti, pegar na tua mão e dizer assim: vamos comigo. Você não vai só, mas pregador, eu sou tão falho. Eu já tenho feito tantas promessas a Deus e não tenho cumprido.
Eu já me ajoelhei tantas vezes, já disse a Ele: olha Deus, a partir de hoje vai ser assim, eu vou fazer assim. E quando eu vejo o pregador, eu já só me pego fazendo as mesmas coisas. Mas eu estou dizendo que a mão grande do Senhor está descendo hoje aqui para pegar na tua mão e dizer: vamos comigo. Quantos aqui querem caminhar com Deus? Deixe suas mãos levantadas. Diga comigo: Senhor, eu não estou podendo caminhar só. Eu sinto que minhas forças se acabam. Mas eu creio em uma mão forte. Eu creio em uma mão potente. Eu creio que tu guia a minha vida. Eu creio que tu tens um futuro brilhante para mim. Muitos não crescem ou muitos não acreditam, mas eu creio que com a tua mão eu vou avançando, eu vou pulando o muro, eu vou saltando como um cordeiro, eu vou avançando, porque a mão forte, a mão forte, a mão forte, a mão forte do Senhor vai te colocar de pé.